E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Então o vídeo aqui que vai ser uploadado para o YouTube, depois da aula eu vou postar no Classroom e no WhatsApp, tá? Hoje aqui nós iremos falar sobre consumo de energia elétrica e a conta de luz mensal. Então eu iria pedir para vocês pegarem uma conta de luz aí na sua casa, né? Para nós fazermos as contas. Mas se for utilizar do caderno do aluno, se vocês estiverem com o caderno do aluno, pegue ele, certo? Então, peraí, não, tudo bem. Você quando recebe a conta de luz na sua casa, você percebe que na fatura tem algumas taxas e tributos impostos, né? Porque eles vêm sobrepostos no valor do seu consumo em quilowatt-hora, né? No relógio de energia da sua casa tem 4 ponteiros, certo? É um relógio de ponteiros e nos ponteiros indica-se o consumo dos aparelhos. E os ponteiros podem indicar o consumo dos aparelhos pela medição que é feita num determinado mês. Em seguida, aí você começa a utilizar os aparelhos. No outro mês, pega uma outra medição e subtrai da anterior, né? Você tem números inteiros formados ali que eu estava indo mas tudo bem. E subtrai, né? Então a gente poderia ter visto isso ou fazer, né? Nós podemos fazer uma live para isso, porque eu acho até bom vocês terem as noções de medida de quanto vocês gastam do relógio, mas também vocês terem isso das especificações dos aparelhos, né? Que nós temos falado. Das lâmpadas do forno, da geladeira, da TV, do micro-ondas, do DVD, né, do computador, notebook e outros ali que você tenha, lavadora de roupas, outros aparelhos que nós temos em casa. E esses aparelhos, pelas suas especificações, eles irão utilizar determinada corrente elétrica. Eles têm uma potência. Essa potência, quanto mais alta o aparelho, ele puxa mais, né? Ele requer mais corrente elétrica nele e pode aquecer mais, né? Gerar calor, gerar luz. A lâmpada as lâmpadas LED, que são econômicas, e as fluorescentes também, né? E a TV, o computador, a notebook e outros, né? O seu tablet, o smartphone, o seu celular, que gera luz, né? A partir da corrente elétrica. Isso porque eles têm uma potência, igual a geladeira tem uma potência, certo? E a televisão? A televisão também tem uma potência, né? São aparelhos elétricos, né? E com suas especificações. Aí se você pegar a conta, tem assim, consumo, uso do sistema, né? Tem uma tarifa, aí a partir de agora, eu peço para vocês anotarem no caderno as tarifas que estão na conta de energia. A primeira é a TUSD, TUSD. Essa tarifa é de distribuição, né? Tarifa sobre sistema de distribuição. E ela tem um valor, né? Um percentual sobre a quantidade faturada, né? Quantidade de quilowatt-hora lida nos ponteiros do relógio de energia da sua casa, tá? Do relógio de energia.
lidos os ponteiros dele, é feita a medida dos kWh, né? E multiplicado pelo percentual da TUSD, assim como tem a percentual da TE, né, que é a tarifa de transmissão, certo? Que pode estar na bandeira verde, na amarela ou na vermelha. Tudo bem? As bandeiras tarifárias, né? A bandeira verde, ela tem uma transmissão menor, tarifa de transmissão, a amarela e a vermelha. Tudo bem? Aí eu vou colocar uma indicação antes de vocês assistirem o vídeo, de vocês pegarem uma conta de luz da sua casa antes de entrar na aula de assistir o vídeo, tá? Estejam com ela. Então a tarifa de ATE tem um percentual também, é um pouquinho mais alto do que a TUSD, mas tem um percentual sobre a quantidade faturada em quilowatt hora, unidade de medida, tá? E multiplica-se também tem um percentual de outros impostos, né? Tem um percentual das deduções de ICMS, de PIS e COFINS, certo? Em torno de aproximadamente 20% PIS e COFINS e ICMS um pouco menos. E eles incidem sobre a quantidade também faturada na conta, né? Pelo relógio medidor da sua casa. E temos, turma, uma base de cálculo ajustada, né? Que pela inflação recuar, né? Voltar ou ir um pouquinho se tornar maior, é reajustada o ICMS, o PIS e o COFINS, né? Eles podem ter desconto, igual o exemplo da figura do caderno do aluno na página 43, certo? Vocês poderão ver que tem a tarifa de um determinado mês, né? Em que deu para notar que teve um desconto do ICMS, do PIS e do COFINS, porque a inflação ela recuou naquela vez. Né? Ela estava dando um recuo para quem se lembrar quando olhar o mês e se lembra enfim, de que isso aconteceu mesmo, certo? Então, se juntarmos o PIS, o COFINS, o ICMS sobre a tarifa de geração de energia elétrica, né? Geração e distribuição. E as próprias tarifas da bandeira verde, TE, né? Ou, enfim, né? Amarela, vermelha. E a tarifa da TUSD, nós formaremos o valor. Vou colocar isso no resumo para vocês no Classroom, tá? E no WhatsApp também. Nós formaremos o valor da conta. Mas tem determinados casos em que a tarifa com tributos, né? A tarifa ela vem calculada incluindo os percentuais da TUSD e da TE. Então ela já vem inclusas os percentuais desses valores, tá? Aí tem uma taxa de custeio do IPCIP municipal também, uma taxa municipal. Bom, e vem calculado o valor dela já com o percentual ajustado para incluir o PIS e o COFINS. E também para incluir o ICMS, no caso o ICMS incide na bandeira, tá? Se a bandeira é verde, amarela, incide o ICMS na bandeira ali. Na TUSD, incide o PIS e o COFINS. E também o PIS e o COFINS incidem na bandeira, certo? Eu colocarei isso no resumo também ali. E então, turma, com a quantidade faturada, nós podemos calcular
o valor total da operação, né? Ou seja, quanto virá na sua conta. Esta aqui é uma conta da Enel, pelo que eu peguei um exemplo aqui no computador. Não é. Deixa eu ver. Só um instantinho. Mas eu acho que é da Enel, sim. Testar vouchers usa como exemplo a distribuidora Enel. Não, essa é da Enel, mas essa que eu estou não. Acho que não é, não. A apostila está usando. Talvez uma outra. Vamos ver aqui. Ela também não está dizendo. Mas tudo bem. Certo, mas não é da Enel, não. Na conta do você pode constar consumo bandeira verde, vermelha e amarela, que são chamadas bandeiras tarifárias, né? Sim, eu vou colocar um vídeo no Classroom para vocês sobre o que é bandeiras tarifárias, tá? Também. Então, nós pegamos a conta e dá para calcular a quantidade do valor, né, da conta que virá na sua fatura. Aqui, pessoal, eu vou colocar esta conta no Word para vocês olharem. É a mesma do caderno do aluno. Letra A. Aí peguem um caderno para anotar para vocês saberem o que é para fazer, né? Qual foi a energia consumida nesta residência e qual sua unidade de medida? Então, qual foi a energia consumida nesta residência? Para achar isso, a gente pode procurar em energia, né? É procurar em quantidade faturada. Tem uma tabela, isso está em cima da conta, quantidade faturada. Olha na sua conta aí, tá? Pega uma conta de energia, né? Eu vou mais uma vez pedir no Classroom para você pegar uma antes de assistir o vídeo. Veja em quantidade faturada, veja a quantos quilowatt-hora a sua casa gastou nessa conta, tá? E qual sua unidade de medida? Quilowatt-hora. Qual o valor efetivamente pago por unidade consumida de energia? Isso a gente acha em valor total da operação, ou total da fatura, ou total a pagar. C. Qual a média diária de consumo de energia dessa residência? A média, a conta da média seria o total em quilowatt-hora dividido pelo 30, né? São 30 dias. Período até de tarifação tem uma tabela chamada histórico de consumo que do lado dela tem dias. E nos dias você vê quantos dias foram considerados para fechar a fatura. Tá? A fatura ela fecha por volta de uns 8 dias antes do vencimento. Então, por exemplo, se o vencimento... Aqui está marcada a leitura, né? Consumo não. Leitura é 13/12/18. Então, essa fatura ela foi fechada, né? Ó, a leitura 13/12/18. Leitura próximo mês. 11/2. Não, mas espera aí. 13/12, energia 19, não. Ele se baseou a partir de 13/12, né? E ele fechou a fatura em janeiro de 19. Ele fechou a fatura em janeiro de 19. Aí a fatura fecha em janeiro, né? E o vencimento dela foi 20 dias depois, né? Isso aconteceu. Mas costuma a fatura fechar
por exemplo, por volta do dia 10 e isso vai variar com a sua opção no débito, né? Se você utiliza débito, por exemplo, né? E o vencimento seria uns 8 dias depois do fechamento, né? Se ela fecha no dia 10, vence no dia 18. Ela fecha no 15, 22. 23, aliás, certo? Então tem esta diferença e você pode acompanhar isso também na sua conta de luz, tá? Próxima leitura aqui embaixo. O valor total a pagar, que é o valor base, né, de operação, o valor em reais base somados aos percentuais do PIS, do COFINS e do ICMS sobre a bandeira, a TE, né, tarifa de transmissão, mais os percentuais do PIS e do COFINS sobre a TUSD, que é a de distribuição, certo? Essa não tem ICMS, é isenta. E tem a soma e uma taxa de IPCIP municipal, que é uma taxa municipal também, certo? Que vai se somar também ao valor. Mas nessa conta, turma, então eu vou pôr isso no resumo, mas nessa conta foi calculado o percentual, incluso o PIS, COFINS e ICMS, e incluso da bandeira, incluso o PIS e o COFINS da TUSD. Tá? De modo que você só teve que somar o valor que deu com o IPCIP municipal e chegar ao valor da fatura já, tá bom? Vocês podem comprovar isso? Podem sim, na fatura de vocês, tá? Qual a média de consumo? Divide por 30, né? D. Analise o histórico de consumo dessa residência e indique em quais meses ocorreram o maior e o menor consumo de energia elétrica. Aí você vai pegar o histórico, é um gráfico que tem embaixo da conta e ele indica o mês e o quilowatt-hora que foi gasto naquele mês, né? Por exemplo, em janeiro de 19, que é o mês dessa fatura, né? Foi 474 kWh. Então, janeiro de 19. O anterior foi dezembro de 18, certo? E aqui ele tem dezembro de 18, 403 kWh ao longo de 31 dias, certo? Depois, anterior a esse é novembro de 18, 409 kWh, 32 dias. Depois, outubro, 350 kWh. Depois, essa parte da fatura que você pode ver os kWh que foram utilizados na sua casa, né? No caso da fatura, quantos foram utilizados. Aí pegamos os kWh e você pode indicar, analise, né? E indique quais meses ocorreram o maior e o menor consumo. Tá bom? Mas não só isso, você vai indicar hipóteses que justifiquem por que a diferença de consumo, né? Porque, por exemplo, o mês de menor consumo, né, diretamente já dá para ver que foi outubro de 18. Por que será, turma? Aí você pode pesquisar, por exemplo, se a inflação foi pequena, se você economizou na sua casa, como foi os seus horários, né, na sua casa, quanto você utilizou. E, enfim, né, para procurar se lembrar por que foi baixa em outubro de 18 e comparar com, por exemplo, março, né, de 18, que foi... Aliás, março não, julho de 18
que foi 509 kWh, 509 em julho de 18. Por quê, né? Quantas pessoas ficaram em casa ali? A inflação estava um pouco alta ou tinha subido, né? O consumo seu foi mais baixo porque você pode ter ficado em casa naquele mês, né? Julho é um mês que, enfim, né? Algumas pessoas podem ficar em casa. Julho, né? No caso, se você ficou em casa, por que foi mais alto em julho que chegou a 509, né? Isso é pessoal, né? Então você vai se basear na conta da sua casa, certo? E qual foi a média de energia consumida nestes 12 meses, janeiro de 18 a dezembro de 18? Qual foi a média de energia quilowatt-hora? Aí que nós fazemos para olhar na tabela de consumo, janeiro, fevereiro, 18 até dezembro, janeiro de 19. Porque você tem que pegar, aliás, pega janeiro de 18 só até dezembro, né? Até dezembro de 18. Soma-se os quilowatts-hora dessas contas, né, atrás, divide-se por 12, certo? Janeiro até dezembro, incluindo dezembro, dá 12 e fecha uma média, né? Calcula-se uma média com isso, tudo bem? E F, utilizando as informações que constam na conta de luz, estime o valor a ser pago em um banho de 15 minutos, considerando que a potência do chuveiro é de 5.500 watts, tá? Então, nós pegamos, por exemplo, a potência do chuveiro, né, que é 5.500. Quem lembra da expressão de potência estudada na aula sobre especificações dos aparelhos, né, vai lembrar que a potência, eu vou colocar isso no resumo também no Classroom, é a energia dividido pelo tempo, né, por um segundo. Quanto de energia é transformada ou liberada em um segundo. Aí, com a potência do chuveiro, que é 5.500 watts, apenas uma coisa, pessoal, que tem que transformar em quilowatt esses watts para ficar igual à unidade da energia, que é quilowatt-hora, tá? Então, aí nós multiplicamos a potência por vezes, né? Aliás, assim, vezes o tempo, né? Porque aí calcula a energia. Se a potência é 5.500 watts, vezes horas, né? Quantas horas é 15 minutos? Aí você pode fazer uma transformação também. Porque 1 hora, 60 minutos, né? Quantas horas 15 minutos que é menos, né? Fica 1/4 de hora, certo? Porque 15, 30, 45, 60, né? 60 faz 1 hora, 1/4 é 15. E nós escrevemos 1/4, né? Em matemática, 1/4, né? Fica 1/4 horas, né? Vezes 5.500. E você pode fazer essa conta, né? 5.500 vezes 0,25, né? E o resultado é dividir por 1.000, porque tem que transformar para quilowatt-hora, certo? Quilowatt-hora. E calcula, né? Estime o valor a ser pago em um banho. Mas aí você vai saber, turma, quantos quilowatt-horas você gastou, né? Ele perguntou o valor a ser pago. O valor, a gente precisa saber quanto custa 1 kWh, certo? Quanto custa 1 kWh? Isso você respondeu na B. Na letra B foi assim, ó. Qual o valor efetivamente pago por unidade consumida de energia? Então, para calcular isso, né, como que você fez? Você
você utilizou o total em quilowatt-hora que deu no mês e, e o valor que deu na fatura, certo? O que você quer calcular? Qual é o valor de 1 kWh? Então, como essa conta é a fatura dividido por quilowatt-horas que estão nela, né? Quanto foi a fatura dividido pelos quilowatt-horas, certo? Que foram nela, né? Que você gastou. Porque aí essa conta vai dar o valor de 1 kWh. Quando você achou esse valor na B, na F, lembra, você tinha achado o quantos quilowatt-hora o chuveiro gastou, né, em 15 minutos. Esse valor na F multiplica pelo preço de 1 kWh que foi na B, certo? Aí pega o valor da B, multiplica pelo valor que deu na F. Tudo bem? B vezes F. Certo? E a 2 acaba sendo você também. Que ações você poderia listar para economia de energia elétrica em sua residência e o quanto elas poderiam resultar em economia na conta, né? Você pode, por exemplo, utilizar o DVD em modo standby, né? Deixar o computador ou o seu notebook em suspensão, né? Quando você não está utilizando ele, deixar o aparelho, a tela do celular em repouso, né? Ou a própria televisão, você pode ajustar, né? Ou programar para ela desligar depois de determinados minutos, né? Para você se programar e não gastar, né, energia elétrica, certo? Quais ações você pode tomar, né? Tomar banhos mais curtos, certo? Utilizar economia de água na lavagem de roupa, né? Modo de economia de água. E algumas coisas que você pode fazer, né? Apagar algumas lâmpadas. E seria na 2. Tudo bem? Eu vou enviar o Word com esta atividade pelo Classroom, pelo WhatsApp. E se vocês tiverem alguma coisa assim para perguntar, tá bom? Eu vou estar no WhatsApp, certo? Então, obrigado, até a próxima.